Amém. Bom dia dado, abraço recebido. E agora, vai abrindo aí sua Bíblia, Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 16 a 17. Vamos lá. Então, semana passada, domingo passado, eu comecei uma série sobre o que é a igreja, né? É importante a gente saber para que serve a igreja. Se alguém hoje parasse você, quando você está vindo para cá, e perguntasse assim: por que você vai na igreja? O que você responderia? Se essa pessoa ainda fosse um pouco mais profunda com você e falasse: para que serve a igreja? O que você responderia? Semana passada, não sei se você lembra, que eu mostrei algumas respostas até do Yahoo, né? Sobre o que a pessoa acha, o que as pessoas opinam que é uma igreja. E as respostas foram muito ruins, tirando uma aqui e outra ali que eram boas, foram ruins. A igreja é o Banco Itaú, acho que eu mais gostei foi essa, né? A igreja é o Banco Itaú, o Bradesco, só se lá você investe, às vezes você tem algum retorno, né? Na igreja não, o pastor fica com tudo. Então, existe uma má fama da igreja. De alguma maneira, a igreja, ou a fé evangélica, não sei como vamos dizer aqui, ela tem comunicado errado. Só que eu acredito, e as escrituras revelam isso, que a igreja é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E que o principal propósito da igreja, qual é? Falei semana passada, qual é o principal propósito da igreja? Eu estou te parando na rua e pergunto: qual é o principal propósito da igreja? Qual é, irmãos? Dar a glórias a Deus. Não tem propósito maior que esse. Quero encorajá-los a que você pense nisso, para que você vai lá. Eu passei várias escrituras e Deus, Ele sempre está mostrando: eu faço para minha honra e para minha glória. É importante você entender porque você sai da sua casa para vir aqui hoje. Muito importante. Então, se esse aspecto da igreja ainda não entrou no seu coração, você ainda não absorveu, eu quero encarecidamente pedir para que você refaça, que você pegue o que foi falado, as escrituras. Eu posso te dar, mas que você faça um estudo, porque não tem propósito nós insistimos em algo que ainda não entrou em nosso coração. A nossa igreja, a igreja precisa dar glórias a Deus. Porque se você entende que a igreja precisa dar glórias a Deus, isso vai ter alguns desdobramentos importantes, para que eu e você, como membros da igreja que dá glórias a Deus, tomemos algumas decisões. Em Colossenses capítulo 3, diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Versículo 16, tá? Colossenses 3,16. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio deles graças a Deus, o Pai. Para pensar o que essa escritura fala, que a palavra, ela deve habitar ricamente. Isso não tem como uma igreja produzir, é você que tem que tomar essa decisão. Quando você chama alguém para habitar com você, o que você está falando? Mora comigo, eu quero te ver, faça parte da minha vida. Alguém que vai habitar na sua casa, alguém que você vai ver sempre, não é assim? É alguém que você vai ter comunhão, união, intimidade. Isso aqui ninguém produz, é uma decisão sua, de que a palavra de Deus comece a habitar ricamente. Porque se essas coisas não forem uma objeção, um alvo nosso, uma obsessão até num bom sentido,
tudo que a gente fala acaba ficando na periferia ou na superficialidade, porque não habita em você. Ah, aprendi uma coisa interessante domingo, achei legal, ah, não gostei, e só ficamos no campo das ideias, das opiniões e sem fruto algum. E isso é muito perigoso, porque a igreja de Deus, número 1, era para a glória de Deus, e o que eu quero falar hoje, a igreja de Deus é para a nossa redenção. Aqui é o lugar onde estão os remidos do Senhor, aqueles pelo qual Cristo morreu, aqueles que reconhecem a sua condição de pecador e que só saíram dela, ainda que nós continuamos pecadores, mas só não somos mais condenados, porque agora nós temos um Salvador, que é Cristo. Mas a palavra de Deus precisa habitar ricamente, para que tudo, imagina, tudo que você fizer, faça para Deus. Imagina, você acordou, acorde para Deus, você comeu, coma para Deus, você andou, ande para Deus, você trabalhe, trabalhe para Deus, você oferta, oferte para Deus, você vem na igreja, venha para Deus, você fala, você sei lá, tudo que você fizer, a maneira como você educa seus filhos, a maneira como você trabalha, a maneira como você estuda, o que seja para a honra e glória de Deus, como para o Senhor. Só se a palavra não habita, essas coisas ficam sem efeitos para nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de 1 a 3, acompanhe comigo, por favor. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Imagina Paulo, apóstolo, ele se apresenta, eu sou apóstolo, e nós, se você tem um pouquinho de contato com as Escrituras, Paulo, ele é um homem de muita inspiração, né? Ele é o grande apóstolo, ele tem cartas assim que mudaram a nossa vida. Então Paulo se apresenta com toda essa autoridade, e ele se dirige à igreja de Corinto. Esquece que, se você já leu a Bíblia, o livro de Corinto, você sabe quem é a igreja de Corinto, mas esquece que você sabe. Você nunca ouviu falar dessa igreja. Você está sendo informado como ela é por Paulo. Quais as informações que você tem aqui? O que ele fala? A igreja de quem? A igreja de Deus. Aí depois ele fala, os santificados em quem? Chamados para quê? Com todos os que invocam, e por toda parte, graça e paz. O que você imaginaria dessa igreja? Me dá o endereço. Me dá o endereço dessa igreja, eu vou sair agora. É a igreja que eu quero. Lugar só de santo. Lugar de pessoas que invocam o nome do Senhor. Me dá o endereço que eu vou agora. Só que essa igreja, talvez, eu não sei, mas aconteciam coisas tão cabeludas, que até os pagãos se impressionavam com o nível de pecado que havia lá. Eu pergunto para você, Paulo questiona se essa igreja era ou não era de Deus? Não, ele não questiona. Mas durante a carta ele começa a falar firme com essa igreja, ele começa a falar forte algumas coisas, ele confronta o pecado da igreja, ele revela o pecado da igreja. As pessoas choram, alguns se rebelam, é dura a mensagem de Paulo, mas o que estava acontecendo com a igreja de Corinto? A palavra já não habitava ricamente, a igreja havia se desconectado com a palavra de Deus. Eu pergunto para vocês, eles tinham comunhão? Tinham, e era boa a comunhão? Não era, haviam divisões. Você lembra, quem tinha mais dinheiro senta aqui, mais pobre lá. Eles ceiavam? Era boa a ceia? Talvez era porque tinha muita comida e muita bebida, e as pessoas ficavam bêbadas. Imagina se fosse a ceia que passasse uma garrafa de vinho, não, é minha, as pessoas se embebedassem.
Imagina se um comesse mais e o outro não. Você não, dá tudo aqui para mim. Eles estavam fazendo o que até Jesus falou, olha, pensem em mim, mas estavam desconectados. E olha, isso é um risco, uma igreja de Deus, uma igreja onde há santos, chamados de Deus, desconectada da palavra de Deus. A cruz perdeu o sentido, já era vazia na vida dessa igreja. E Paulo vai lá e começa a pregar, e há mudanças lá. Irmãos, quando eu falo para você que a mensagem tem que estar ricamente habitando em seu coração, é porque nós podemos estar na igreja, fazer as coisas que a igreja nos ensinou que temos que fazer, até coisas que lemos a palavra, mas estamos completamente desconectados da palavra de Deus. Completamente longe do propósito de cada coisa que a gente faz. Eles desconectaram da cruz, estava vazio tudo aquilo que eles faziam. Abre comigo lá em Marcos capítulo 1. Sabe o que mais mata o testemunho da igreja? É uma igreja desconectada da palavra de Deus. É uma igreja que fala do evangelho, é uma igreja que defende valores do evangelho, mas está desconectada. O testemunho não é mais aquele. A glória de Deus não é vista. As pessoas já não fazem tudo para a honra e glória de Deus. Isso tem um valor negativo e que nós precisamos enfrentar, porque nós queremos ser uma igreja que glorifica a Deus, sim ou não? Claro, nós queremos refletir a glória de Deus, nós queremos ter a mensagem habitando. Em Marcos capítulo 1, versículo 16 a 18 diz o seguinte: andando à beira do lago da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e seguiram. Sabe o que é interessante? E você vai entender por que eu estou falando que a igreja é um lugar de redenção. Quando Jesus, e foi um dos primeiros ensinamentos que eu recebi acerca de Jesus, quando eu comecei a estudar a Bíblia, quando eu já tinha uma maturidade para entender as Escrituras, começaram a falar sobre Jesus, e falaram: Jesus um dia foi no lago, na verdade foi no mar da Galileia, e ele convidou ali alguns pescadores, e deu um propósito para eles. Eu não sei aqui se você já foi. Primeiro, queria dar alguns aspectos para você entender. Toda vez que, se você observar a palavra mar, por exemplo, Jesus não estava no mar, era um lago, não era mar. Era um lago enorme. Mas o autor, ele usa essa palavra mar para provocar algumas coisas. Para um judeu, a palavra mar, ela logo leva ele a pensar no caos. Você vai lá, por exemplo, em Daniel, quando ele fala das visões, ele fala que as nações que iriam trazer caos a Israel, elas vinham de onde? Do mar, não é? Lá em Apocalipse, fala que o quê? Que o mar deixará de existir. Aí você pensa: puxa, meus planos no céu era passar na praia, né? Pegar ali um solzinho, aguinha de coco, e Deus vai logo tirar o mar. Mas o sentido de que não haverá mais mar no céu, qual é? O que o judeu interpretava? Não haverá mais caos. E o Apocalipse fala isso: não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá nada disso. O caos será extinto. Então Jesus, quando vai lá e Marcos aqui fala, olha, ele foi lá no mar da Galileia, no caos da Galileia. Pensa Jesus indo a uma aldeia de pescadores. Alguém aqui já foi no lugar, não um lugar para turista, onde é tudo bonitinho, pintado, há mesinhas, há um garçom para te servir, mas você já foi lá onde os caras pescam? Onde o pau está comendo mesmo, que tem rede, fedor de peixe? Você já foi lá? Como que é lá? É tudo organizado. Oh, por favor, senta aí, espere o seu pedido. Olha aqui no painel, quando chamar o seu número, você venha retirar o seu peixe. É assim? É um caos. É um caos, né? Pega lá, joga as tripas para cá. O cara que te atende geralmente está fedendo. Ele está ali, ó, no bater da lata. Enrola num jornal, né? Não quer saber se a tinta tem chumbo, se vai acabar com você. Ele enrola mesmo. Eu lá quando a gente estava no Paraguai, o rio Paraguai, ele passa na cidade. E tem uma parte que tem muitos peixes, tem o tal do surubim, né? Ele fala, aqui é surubim, né? Lá ele fala surubim.
E eu vi eles pescando ali. Você acha que eu estava... Quando a gente ia lá, eu já me preparava para o caos. Para o cara falar, sai daí, dá licença aí, cara, estou mexendo aqui, o que você quer? É assim. É um caos, ninguém te traz... Porque lá é assim. Não é para turista, né? E Jesus vai nesse meio, no caos. E quando você vai no caos, você encontra vidas que também estão no caos. Aí você olha o perfil das pessoas que foram chamadas. Mateus, ele era um cobrador de impostos, o cara mais odiado. Tem todo um contexto sobre um judeu cobrando imposto do próprio judeu, defendendo o império de Roma. Era o tipo mais odiado. Jesus chamou esse cara vivia no caos. Havia também lá o Zelote. Zelote era um radical, ele pegaria um tipo como Mateus e degolaria na maior facilidade. E esse cara também foi chamado. Um homem que achava que a vida, o sentido da vida era defender uma causa e que valeria matar por essa causa. Ele foi chamado. Também foi chamado quem? Maria Madalena. A Bíblia descreve que ela tinha 7 demônios. Imagina uma mulher que Jesus expulsou 7 demônios, foi uma das maiores seguidoras de Cristo. Você vê o Evangelho falando nela. Também tinha aquele jovem gadareno, vocês lembram? Que tinha uma multidão de demônios. Pessoas que viviam no caos. E o pior deles, que Jesus escolheu, sabe quem? Você e eu. Vivíamos no caos. Talvez na época você não percebia, mas quando você dá um passo para fora, você fala, onde minha vida chegaria da maneira que eu vivia? Eu faço essa reflexão, pois se eu continuasse no ritmo, com as convicções, com os pensamentos que eu tinha, onde terminaria isso? No caos. Talvez caos na terra e caos no destino final da minha alma. E é aí que Jesus chama as pessoas, no caos. Por isso que a igreja é um lugar daqueles que foram tirados do caos. Não é um lugar onde só os mais morais entram. Não é um lugar onde só os mais corretos. É um lugar onde aquelas pessoas que reconhecem que precisam de um Salvador, que a vida está num caos. Esse é o lugar da igreja. E é por isso que uma igreja que entende isso vai atrair, porque as pessoas não querem sair de um caos para outro caos. E essa mensagem, ela é atraente. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia descreve o nosso caos, quando Jesus nos encontrou. E diz assim, Colossenses 1, versículo 13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. Então, olha que interessante, Colossenses fala que nós fomos resgatados. Você já viu, acho que você que me comentou, né, Fábio, que uma blitz, tinha um cara lá, tá, então vou explicar, então foi o Fábio. O Fábio estava comentando que uma blitz, a gente estava comentando sobre a questão do Waze, que às vezes aponta, ó, tem blitz, né, eu falo assim, eu não aviso, aí alguns avisam, né, só que você pode avisar alguém que é um bandido, que quer fugir da blitz. E aí comentou que um dia, um desses bandidos haviam sequestrado um rapaz, amarrado, jogado lá no fundo do carro, e uma blitz parou esse carro. Então quando abre, tem o sujeito lá sequestrado, chorando, desesperado, e o policial fala, não, agora você foi salvo, você está em segurança, e as pessoas foram presas. Imagina o alívio desse rapaz. E a Bíblia fala que no sentido espiritual nós também estávamos assim, sequestrados pelo pecado, sequestrados pelo caos, sem ter o que fazer. Esse rapaz não tinha o que fazer, ele estava ali, ele estava entregue a essa situação. E algo externo teve que acontecer para que o resgate acontecesse. E a Bíblia fala, olha, esse resgate foi Jesus. Você foi transportado do caos, das trevas, para um reino de luz. Isso tem que dar, irmãos, alegria em nosso coração, esse testemunho. Às vezes nós queremos pegar os pecados do mundo e batizar esses pecados, e falar, não, não é isso, nós temos que tirar o mundo do pecado e mostrar, olha, só Deus pode transportar você das trevas, do caos, para a luz. Não tenta adaptar a mensagem, porque ela não se adapta ao pecado. Então, irmãos,
Isso é o testemunho, você fala, olha, eu também estava nessa condição. Não interessa qual é o seu pecado, eu também estava. E Deus me transportou, me tirou das trevas e colocou, hoje eu estou redimido. Continuo com várias coisas que eu quero mudar, mas eu saí do reino das trevas. Isso tem que acontecer. Ninguém aqui já nasceu no reino da luz. Se você não sabe o que eu estou falando, se você nem tem ideia do que é um caos, você está em pleno caos. Você já viu, às vezes a gente vai numa situação e vê que caos, mas quem está ali nem percebe, aquilo lá faz parte da vida. O Evangelho, diferente da lei, ele não vem mostrar o erro, ele vem mostrar o caos com a solução para te tirar do caos. Essa é a mensagem, é isso que glorifica a Deus. A mensagem de Cristo traz redenção, sim. Não tenha medo de pregar o Evangelho, porque o Evangelho traz redenção para nós e para cada um que a gente anuncia. Qual era a mensagem de Jesus, vocês lembram? Abre lá em Mateus 4, 12 a 17. E o contexto qual é? Aqui mesmo fala que João, aquele que havia sido enviado para abrir o caminho, ele é preso. E Jesus fala, agora é comigo, o caminho foi aberto e eu vou pregar. Então eu não vou ler o versículo 12, já vou direto no versículo 15, fala assim, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileu dos gentios. Povo que vivia nas trevas, viu uma luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa escritura citada é Isaías falando. Você pode olhar na Bíblia que tem essa referência. E o próprio Jesus entende, fala, olha, eu sou aquele que vai tirar o povo das trevas. Mas qual é a mensagem de Jesus? A Bíblia descreve o quê? O que ele começou a pregar? Arrependimento. O que abre o reino para as pessoas é o arrependimento. E olha, eu queria que você pensasse, existe um grande nome no cristianismo, que é Agostinho. Depois você pode estudar, conhecer. Tem um livro que chama Confissões de Agostinho. Ele fala da conversão dele. Você acha em PDF, está disponibilizado. Tem uma frase dele, que ele fala assim, me feriste com tua palavra e eu te amei. E ele narra a história de quando o Evangelho fere o coração dele. Quando eu fui ferido pela tua palavra, eu te amei. O Evangelho, irmãos, ele tem que nos ferir. Ele tem que ferir. Só que é uma ferida que nos leva a amar a Deus. Ele tem que mexer. Por isso que a Bíblia, as Escrituras têm que permanecer e viver ricamente no nosso coração, porque ela tem que te ferir. Ela tem que te levar a você lembrar da condição de pecador. Ela tem que te levar ao arrependimento. Só que o Evangelho, ele não é um livro de acusações. Ele fala, olha, isso aqui vão mudar e tal, para que você saia do caos. A diferença, você já viu quando alguém comete o crime, e alguns até são sinceros, outros não, né? E pergunta para a pessoa, eu estou muito arrependido. Se você fala assim, você fez algo, né? E chega lá no juiz e fala, juiz, eu estou muito arrependido. O que o juiz vai falar? Olha, realmente você fez, que bom que você está arrependido, vai embora. Vai pagar a sua pena. Só que o Evangelho, ele tem um poder de mostrar o que você está, te levar ao arrependimento, só que te dá uma mensagem de perdão. Você está perdoado. Porque alguém, não que o que você fez vai ficar sem consequência. Claro que teve, só que alguém pagou por você. E quando você sabe quem que pagou por mim, você conhece a Jesus, aquilo te fere, mas também te leva a amá-lo. Eu lembro quando eu encarei os meus pecados, e me senti super mal, e logo em seguida foi falado sobre a cruz, e eu falei, rapaz, caramba, olha a consequência, eu nunca imaginei, e aquilo me feriu, mas me feriu e me levou a amar a Deus. Eu entendi porque Ele me amou primeiro. Queria perguntar para você,
A mensagem do arrependimento ainda faz sentido para você? Porque é uma mensagem que nós não estamos, ou temos medo de anunciar, tem que se arrepender. Não, cada um tem sua verdade, o importante é que você está bem com as suas decisões. A mensagem do arrependimento faz sentido para você? O Evangelho está te ferindo? E eu queria, assim, irmãos, o que eu mais quero, assim, a Denise sabe, quem está próximo de mim sabe, o que mais me causa aflição é quando as coisas que a gente faz, elas não se tornam coisas práticas. De nada serve uma bela pregação, cheio de novidades, se na sua prática e na minha prática não tem efeito nenhum. Foi só um tempo legal que nós passamos aqui. Por isso que eu estou perguntando, para que serve? Olha, se você ainda não sabe, eu quero te encorajar a levar isso em prática. E o que eu estou falando hoje, eu também quero. Então eu queria questionar alguns arrependimentos que o Evangelho proporciona na vida de alguém e que você faça uma reflexão. E eu não estou acusando, não é direta para ninguém, eu não estou pensando em ninguém aqui, Deus sabe disso, mas eu quero que o Evangelho fira seu coração. E que você, como Agostinho, fale, me feriu e eu te amei. Eu queria questionar você, primeiro, a mensagem do arrependimento ainda faz sentido para você? Tanto na sua vida como para pregar a outros? Você se arrepende do seu egoísmo? Você olha para o seu egoísmo e você está se arrependendo dele? Porque nós temos egoísmo, nós somos egoístas. Você se arrepende quando ele bate a porta? Você se arrepende do seu materialismo? Tudo bem, você vai ter uma aula, você quer, mas arrependimento? Você olha para o seu coração tendencioso a correr atrás do material, a querer para você, a reter o que não é seu, ou não há tempo porque você precisa conquistar coisas. Você está se arrependendo disso? Você percebe que a sua vida está andando muito para esse lado? Você está se arrependendo? O Evangelho te fere quando você observa que o seu coração é materialista? Você está se arrependendo da sua vida imoral? Tudo isso que eu estou falando, irmão, são condições do ser humano. A nossa natureza humana produz isso. Produz em mim e produz em você. Todo mundo aqui está no mesmo barco. Mas a questão é, o Evangelho está ferindo? Você está se arrependendo da imoralidade que há no seu coração? Talvez você está olhando pornografia, talvez você não consegue mais sair disso. Sabe, o Evangelho está te ferindo, ao ponto de você abrir mão disso, de você falar, não quero mais. Te fere o Evangelho. O Evangelho te fere quando você olha para o seu casamento e você fala, meu casamento é ruim, o meu relacionamento com o meu esposo é ruim, o meu relacionamento com a minha esposa é ruim, não glorifica a Deus. Te fere isso. E eu não estou falando de culpa, eu estou falando do Evangelho te ferindo e você amando a Deus, se arrependendo. Você se arrepende da falta de amor ao próximo? Você se arrepende da falta de amor? Sabe, Deus tem nos dado a oportunidade de servir, seja um pobre, seja um irmão, seja alguém que quer estudar a Bíblia. Você se arrepende da falta de amor que você tem pelo próximo? Você não tem mais tempo, você não tem mais interesse. Pescar homens já não é tão importante, cada um se vira, aí tem tanta igreja. Você se arrepende disso? O Evangelho te fere. Eu não estou falando de andar culpado, porque culpa é o que mais tem na igreja, é o que mais tem em mim, é o que mais tem em você. Eu estou falando do Evangelho te ferindo, ao ponto de você ir para Cristo e o amá-lo. Você se arrepende dos seus julgamentos, dos julgamentos que você faz usando seus critérios, sem ir lá e conversar com a pessoa, sem ir lá e saber o que está acontecendo, e simplesmente julgando e espalhando, e difamando e falando mal. Você se arrepende? O Evangelho te fere nesse sentido? Você se arrepende do seu legalismo, achando que você vai alcançar o favor de Deus, seguindo regras, impondo regras às pessoas? Você se arrepende do seu legalismo? Você se arrepende da sua falta de respeito às Escrituras? Você lê algo ali,
sabe que isso não condiz com a sua vida, mas não te fere. Você se arrepende sobre isso? Você se arrepende da sua falta de temor a Deus? Se arrepende da sua falta de comunhão com a igreja? E tem uma lista que você deve fazer e que eu devo fazer. Você se arrepende com a falta de respeito que você tem com o outro? O Evangelho, irmãos, tem que nos ferir. E não é uma ferida que te leva à condenação, mas é uma ferida que te leva à redenção. Essa é a igreja que as pessoas precisam. Uma igreja de pessoas feridas pelo Evangelho, transformadas pelo Evangelho. Lucas capítulo 5, versículo 5 ao 11. Abre lá comigo, por favor. Lucas 5:5 fala: Simão Pedro respondeu, Pedro eu coloquei aqui. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Vou colocar o contexto disso. Pedro já tinha um contato com Cristo, mas ainda não entendia o propósito. Então eles estavam a noite inteira pescando, porque o melhor horário para se pescar é à noite. E aí Jesus fala: pescaram alguma coisa? Ele: não, pescamos nada. Joga do outro lado. Imagina, Pedro talvez pensou: ô Jesus, sou pescador, você acha que eu não pentei do outro lado? Mas sabe o que ele fala? Porque é o Senhor que está falando, eu vou jogar. E ele joga. E aí você acompanhando lá, continuando, versículo 8: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se. O que acontece? Quando ele joga, eles tiram tanto peixe, mas tanto peixe, que a rede quase arrebenta, e eles chamam lá, nos ajudam, e a coisa acontece, uma pesca milagrosa. Aí ele fala no versículo 8: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Quando Pedro vê o milagre de Cristo, ele não fala: opa, rapaz, eu vou chamar Jesus para ser meu sócio. Jesus, onde eu jogo a rede agora? Ali. Vou ficar milionário. Pedro e seus peixes, né? Ele podia abrir uma empresa, gravar uns vídeos, vender seu produto. E ele olha aquilo que Cristo faz e ele reconhece: eu sou pecador. Ele reconhece a grandeza de Cristo. E aí o que Jesus faz? No versículo 10: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O material, né, aquela bênção que eles receberam, não foi o mais importante. Eles deixaram aquilo ali, mas eles olharam para Cristo e falaram: essa é a minha riqueza. Pedro fala: eu sou pecador. E o que Jesus fala? Ah, você é mesmo, você não presta. O que Jesus fala para ele? Ele não nega a condição de pecador de Pedro, mas o que ele fala? Não tenha medo. Nós temos que aprender, irmãos, que o Evangelho fere, mas não nos dá medo. Talvez você está estudando a Bíblia e morre de medo de ser batizado. Por quê? Você não está entendendo quem é que está te chamando. Porque Jesus fala: não tenha medo. Ah, mas como será? Não tenha medo. O que vai acontecer comigo? Não tenha medo. Porque o medo existe. Eu lembro quando eu fui chamado a seguir a Cristo, morri de medo. Será que eu vou dar conta? Será que vai pensar o meu pai, os meus amigos? O que vai acontecer? Há vários tipos de medo. E a única resposta é isso: não tenha medo. Vai acontecer muita coisa ruim, sim, mas vai acontecer muita coisa boa. Não tenha medo. Talvez você está sofrendo tanto com os seus pecados, você não deixa o Evangelho te ferir, você se poupa, está se ferindo tanto, está sofrendo tanto, há tanto vazio, e fica insistindo nessa vida miserável, nesse caos. E o que Jesus fala: para, não tenha medo, vai, reconhece,
deixa sangrar, arrependa-se. Isso é para nós também, como igreja. Irmãos, quando chamaram a gente para ir para o Paraguai, você acha que eu falei, uhul, uau, a chance da minha vida, vou ficar rico no Paraguai? Não me chamaram para os Estados Unidos, não me chamaram para Daytona Beach, salvar os surfistas perdidos. Vai para o Paraguai. Você acha que eu não tive medo? Cara, eu não sabia nada daquela terra, Assunção. Eu lembro quando eu e Denise chegamos assim no avião, né? Eu olhava assim, você começa a ver, a gente só via terra. Eu falei, Denise, não tem asfalto aqui, Denise. Capão Redondo tem mais asfalto que Assunção. Mas é porque lá existe, eles têm muita rua de paralelepípedo, então entre um intervalo e outro tem a terra. Então você olha de cima, parece que tudo é terra. Mas tem muita terra lá também. Então rua de terra. Mas eu lembro que quando eu e Denise fomos chamados para ir para lá, eu falei assim, olha, isso aí eu calculei no meu batismo. De ir a qualquer lado, pescar pessoas de qualquer lado. Irmãos, foi um tempo tão difícil que nós passamos no Paraguai, foi tão difícil, mas foi tão bom. Eu quero falar, irmãos, quando a gente obedece às pequenas coisas, Deus pode fazer muito mais do que você tem vivido agora. Eu te asseguro, olha, se você tem medo de aplicar a Bíblia na educação dos seus filhos, eu te asseguro, não tenha medo, aplique e você vai ver. Se você está com medo de aplicar o Evangelho às suas finanças, não tenha medo, aplique e você vai ver. Se você está com medo de aplicar o Evangelho lá no seu trabalho, não tenha medo. O que nós temos para viver com Deus é muito maior do que nós temos para viver com o caos. O Evangelho tem que nos rasgar sim. E para a gente ir terminando aqui, abre comigo lá, em João capítulo 21, versículo 15 ao 17. E Jesus é tão, ele é muito inteligente, irmãos. Cristo, se você começa a olhar quem é Jesus, como ele age, como ele atua, você fala, uau. E olha o que ele faz aqui em João 21, 15 a 17. E eu vou te dar o contexto disso aqui. Jesus tinha morrido. Quando Jesus morre, o que acontece com os grandes seguidores de Jesus? Todo mundo morrendo de medo, ó, vaza, não é? Pedro trai. Tem um episódio que um sai até nu, né? Que ele está enrolado num lençol, aparece soldado, alguém segura. O cara sai nu porque ele está morrendo de medo. Outros fogem. E se você pensar bem dessa turma aí, talvez Judas teve a melhor atitude, porque ele é o único que para e fala, eu entreguei um homem inocente. Só que ele não vai, ele não enfrenta, ele vai lá e se enforca. Mas ele, acho que foi de todos lá o que pensou um pouquinho melhor, né? Poxa, pisei na bola. E aí, os discípulos estão desanimados, porque assim, o pecado sempre vai te desanimar, sempre. Está desanimados, né? E qual é a brilhante ideia que eles têm? Vamos para o caos, vamos lá pescar. Aí então a mesma história, a noite inteira pescando, que falta que faz Jesus. Onde mesmo que ele mandou jogar? Foi aqui, ó. Aquela vez nós jogamos aqui e tinha, joga aí de novo. E nada. E aí, de repente, Jesus já ressuscita e chega lá como quem não quer nada no caldo e fala, pegaram alguma coisa? Qual é a resposta? Não. Aí começa aqui, aí só para a gente estar no versículo, aí ele não pesca nada e Jesus fala, joga daquele lado ali. Pedro não é bobo nem nada, fala, já deu um certo uma vez, vai dar de novo. Joga e acontece a mesma coisa, irmãos. Não é coincidência, Jesus refrescando, olha, eu quero te ferir de novo. Eu quero que você lembre, Pedro, quem eu era para você. E sabe qual é a atitude de Pedro? Olha lá, versículo 15. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro. Eu estou indo resumindo demais. Quando Pedro percebe isso, ele estava sem camisa, ele veste a camisa e se lança ao mar. E ele vai de encontro com Jesus. Ele percebe, aquilo refresca, aquilo rasga, aquilo dói. E ele vai ao encontro de Jesus, eu não vou fugir mais.
Eu estou morrendo de medo, o que Jesus vai falar para mim? Mas eu vou deixar o evangelho rasgar meu coração. E aí no versículo 21, depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Pedro sabe, fala: Jesus está me rasgando aqui. 3 vezes. Por que Jesus pergunta a ele 3 vezes? Porque Jesus está com plano de audição. Pedro, não escutei. Por que ele fala isso? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, você me ama? Te amo. Faça isso. Pedro, você me ama? Faça aquilo. Pedro, você me ama? E ele fica magoado, o evangelho rasga o coração dele. O Senhor sabe todas as coisas. Sabe, irmãos, essa pergunta que nós temos que de repente, no seu tempo com Deus, no seu devocional, escutar Jesus fazendo essa pergunta: você me ama? O Senhor sabe que eu te amo. Então arrependa-se. Deixe o evangelho rasgar seu coração. É tempo, irmãos, de nós andarmos como pessoas arrependidas. Não pessoas que não pecam, mas pessoas arrependidas. Pessoas influenciadas pelo evangelho de tal maneira que a nossa vida é transformada. A igreja, o mundo não quer algo parecido com o mundo. Eles querem uma mensagem de transformação. Eu e você, nós somos remidos por Cristo. Não é à toa que o véu rasgou, nós ouvimos isso aqui. Eu queria chamar cada um ao arrependimento. Arrependa-se, avalia, deixa o evangelho rasgar seu coração, deixa o evangelho ferir, e quando ele ferir, você ame mais a Deus, e quando ele ferir, você olhe: puxa, olha quem Deus é. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque na história humana somos nós que fugimos do Senhor, somos nós que rejeitamos a Tua palavra, somos nós que vamos ao caos, e quem vai lá no caos nos tirar sempre foi o Senhor, Pai. Eu te agradeço porque esse é o efeito do evangelho, Pai, nos tira do caos, e é impressionante como a nossa natureza humana gosta de viver nesse lugar. Pai, eu oro para que o evangelho possa rasgar nossos corações. A mesma conclusão que Agostinho teve, dá-nos também esse discernimento, de sermos feridos pela Tua palavra, mas de amar o Senhor como nunca amamos antes. Pai, eu oro pelas pessoas que estão estudando a Tua palavra, que o evangelho possa feri-las, Deus, possa causar dor e arrependimento e esperança acima de tudo, de uma vida ainda com as dificuldades, mas longe do caos. Pai, obrigado porque tantas vezes eu quis voltar para o caos e o Senhor me tirou de lá. Obrigado porque o Senhor nos transporta de um reinado de trevas para um reinado de luz. Pai, eu oro por arrependimento em nossos corações. Ajuda-nos a amar o Senhor, amar o próximo. Pai, a lembrar que nós somos pescadores de homens. Pai, a valorizar a comunhão. Pai, nos perdoa as vezes que desconectamos da Tua palavra, que a cruz, ela perde o sentido. Pai, nos ajuda a sermos cortados sempre pelo evangelho e darmos glória ao Senhor, Pai. Que tudo que nós ouvimos hoje seja posto em prática em nossos corações e que a Tua palavra habite ricamente. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos terminar com uma canção.